A gente fala agora sobre economia. Uma reportagem do jornal O Estado de São Paulo informa que a equipe econômica estuda retirar da Constituição Federal a previsão de que o salário mínimo seja corrigido pela inflação. A ideia é que em momentos de grave desequilíbrio fiscal, como o atual, haja condições de congelar temporariamente os aumentos nominais da remuneração. O congelamento do salário mínimo poderia render uma economia entre 35 bilhões e 37 bilhões de reais, segundo fontes da equipe econômica que foram consultadas pelo jornal. O que você acha, Vera? Olha, salário mínimo é a política social mais espraiada do país, é a mais disseminada, é a mais efetiva. Eu acho um vespeiro um governo mexer no reajuste do salário mínimo. O que tem que mexer? Na vinculação de outros benefícios ao salário mínimo. Vinculação de aposentadoria, vinculação de salários de servidores. Eu acho que a fixação do salário mínimo como uma política nacional, não necessariamente estando na Constituição, mas com reajuste sim, em que ele recupere a inflação e tenha algum ganho real, é algo que um governante, para mexer, precisa ter muito estofo e garantia de que vai assegurar o crescimento da economia, emprego, que vai sustentar isso de alguma outra maneira. Eu acho que o ministro pode... A gente tem visto muito isso. O Ministério da Economia estuda, o Ministério da Economia avalia, se jogam os balões de ensaio para o alto para ver qual para lá. Eu acredito que mexer no salário mínimo não vai ser algo trivial. O próprio Jair Bolsonaro fez questão de, antes de assumir a presidência da República, falar que manteria a política de reajustes do salário mínimo, que não mexeria nisso, etc, etc. Eu acho que há outros lugares para você mexer, e mesmo em relação ao salário mínimo, tem formas de você mexer mais tranquilas e menos perigosas do ponto de vista político do que você dizer que vai congelar o reajuste do salário mínimo. Isso é querer que o presidente realmente colha índices de popularidade lá ao resto do chão daqui para frente. Constantino. São duas coisas separadas aí, né? A vinculação ao salário mínimo que existe no setor público é uma questão de inércia de tempos inflacionários. É um gatilho, é um privilégio que ninguém no setor público tem, no setor privado que paga a conta. Eu questiono ao nosso ouvinte ou internauta se o seu salário é automaticamente ajustado todo ano com a inflação. Então isso aí é óbvio que tem que quebrar esse vínculo, que é um vínculo que infla as contas públicas, que garante um privilégio ao setor público, que já ganha muito mais do que a média de quem paga, que é o setor privado. Agora, quanto ao salário mínimo em si, né, aí veja, é um custo político muito alto mexer nisso, mas por ignorância econômica. Há muita desinformação em relação a isso. Se salário mínimo alto, se canetada do governo resolvesse isso, acabou a pobreza no mundo. Decretava-se um salário mínimo de R$5 mil. Né? O que acontece na prática com o salário mínimo acima daquele valor de mercado, que seria o valor encontrado ali por oferta e demanda por trabalho? Né? Você gera justamente desemprego ou informalidade. São os dois corolários inevitáveis de um salário mínimo forçadamente acima do que seria o preço de mercado do valor do trabalho. Isso é um pouco técnico, mas é evidente para economista sério. Então, não é à toa que temos quase 40% da mão de obra no Brasil na informalidade. Além dos encargos todos muito altos, tem o salário mínimo que prejudica os menos produtivos, ou seja, mais jovens e pessoas com menos qualificações. Outro ponto é o seguinte: falar em salário mínimo nacional é realmente um absurdo. Você está dizendo que o sujeito do Piauí ou do Acre vai ganhar a mesma coisa que o sujeito de São Paulo. Quer dizer, não leva nem Não, mas o mínimo é o mínimo, Rodrigo, não é... Ele é o mínimo, justamente um piso, a partir do qual os salários aí vão se adequar às realidades regionais. Qual é a lógica disso? Quer dizer, estamos falando de produtividade diferente, de situação de mercado diferente. Aí o mínimo é assim, porque ninguém vive com menos do que isso de forma digna. Bom, mas aí primeiro, o mínimo é muito mínimo, porque é muito baixo. E é mesmo. E segundo, vamos combinar então com aqueles 40% quase que não ganham o mínimo, ou os 13 milhões de desempregados. Sabe o que é preciso levar em conta aí, Constantino? Eu acho que você tem um ponto aí quando você diz que o mínimo, você pode discutir o salário mínimo. Isso não é uma coisa que não é um dogma. Agora, você tem tanta coisa para discutir antes de chegar no salário mínimo, que é quase uma insensibilidade você levantar essa discussão agora. O Paulo Guedes, por exemplo, tinha dito que ia acabar com as isenções fiscais, tributárias. Tem 300 bilhões, mais de 300 bilhões em isenções que você pode mexer, pode tirar setores aí privilegiadíssimos. Por que é que você tem que beneficiar o setor A ou B e não as planificadoras? Quer dizer, então
você discutir nesse ambiente... Eu não usaria a palavra insensível. Tantos privilégios para cortar. É suicídio político, Josias. É muito ruim politicamente por ignorância econômica. Mas o salário mínimo não ajuda os mais pobres. É essa a mensagem que eu queria levar para o ouvinte. Não ajuda. Vários países escandinavos, inclusive, sequer possuem salário mínimo. Porque não precisa, não tem tanta desigualdade social, não tem tanta disparidade de renda, Rodrigo. No ambiente na Escandinávia não tem disparidade de renda. Uma discussão sobre salário mínimo, desatrelar o salário mínimo, a correção, a única que tem, acho que é uma insensibilidade e é uma burrice política fazer isso, tendo tanta coisa, tanta matéria-prima para tratar, isenções. Agora mesmo acabamos de fazer uma reforma da Previdência em que nós não eliminamos privilégios. Você tem gente no judiciário recebendo salários superiores a R$100 mil. Quer dizer, você tem tanta coisa para enfrentar. Ainda outro dia tinha um procurador em Minas Gerais dizendo que era um miserê receber um salário de R$24 mil. Quer dizer, passa a faca nesses setores aí antes de chegar no salário mínimo. Acho que é uma burrice política. Concordo com a questão política, eu acabei de falar. Politicamente é muito custoso isso, parece burrice. Eu quero só trazer o ponto de vista técnico. Veja, isso é uma brincadeira até do Modigliani, economista, que nem essas conquistas trabalhistas todas que tem no Brasil. 13º, licença, vale transporte, vão aumentando. Isso é como um sujeito que chega faminto na pizzaria e fala assim, ô chefe, divide minha pizza hoje em 18 pedaços em vez de 12 porque eu tô com fome. Sabe, a pizza é de um tamanho, é lei de mercado. Ou você vai se encontrar na informalidade ou no desemprego, tá? Ou não tem milagre. Se canetada resolvesse o problema de salário baixo no Brasil, que tem muito a ver com baixa produtividade e baixa concorrência nos setores que geram emprego e tudo mais, abertura econômica... Se resolvesse em canetada, não tinha mais pobre. Mas isso não é canetada, Rodrigo. Isso é o que a pessoa ganha. Isso é política pública, não é canetada. Amanhã, se tirarem é a política pública mais efetiva de distribuição de renda. Muito mais. 30 e poucos % da mão de obra na informalidade, 13 Mas isso não tem nada a ver com a existência de um salário mínimo. O salário mínimo é mais efetivo. Como é que está o salário mínimo Rodrigo, tem estudo do INSPER mostrando que o salário mínimo é mais efetivo que Bolsa Família, que qualquer outro programa de transferência de renda. Para mexer nisso, você precisa de estudo. Não é só achar, vou congelar. Você não sabe o impacto social que tem de congelar o salário mínimo. Desatrelar as aposentadorias do mínimo, ok. Isso já tem vários estudos, já tem dados e evidências que mostram que isso sim é inflacionário. Agora, você congelar o salário mínimo pura e simplesmente, sem colocar nada no lugar, é você não ter conhecimento de como funciona a engenharia social do Brasil. Não para em pé. Pelo argumento lógico, então, a gente devia logo aumentar muito mais. Não, eu não estou argumentando isso. Aliás, o argumento nem é meu. O argumento é do Paulo Guedes. Colateral no mercado de trabalho, se não gera mais informalidade e desemprego, que é a minha tese, essa é a minha premissa. Se não gera, vamos aumentar logo. Bota R$3 mil, pô. Você acha que o Brasil tem condições de abolir, por exemplo, a existência de um piso salarial nacional? Você acha que tem condições de fazer isso no Brasil hoje? Eu acho que, economicamente falando, ajuda os mais pobres. E acho também absurdo ser o mesmo piso em São Paulo no dia seguinte, tem família de classe média brasileira contratando empregada doméstica com R$200, R$300, R$400. A insensibilidade humana, ela não tem limites. Olha, o monopólio da virtude não entra num debate sério econômico. Porque se for por esse caminho, eu vou dizer que a sensibilidade é decretar R$5 mil de salário mínimo. Eu não estou falando em sensibilidade, estou falando em... Porque socialista, porque você vai achar que é sensível dar 1.200 de mínimo? Ou 1.000? É menos de 1.200, é 1.098, uma coisa assim. Isso não é sensível. Então, mas isso é o factível, isso é o possível, justamente porque é o piso, não é o salário. Não é o possível, é o que gera desemprego e informalidade. Mesmo esse. É incrível, mas o debate sobre como tirar as pessoas da pobreza não pode ser um debate calcado em monopólio da virtude. Quem discorda de mim supostamente é ruim. Não deseja isso. Quem está falando isso é você, eu não falei isso. Isso não é um argumento. Isso não é um argumento. Exatamente, por isso mesmo que eu não erigi esse argumento.